Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo. Estamos começando o nosso programa semanal para que você fique por dentro. Como a gente vinha falando aí ao longo desses dias, a partir dessa semana a gente vai fazer uma série de programas diferentes, que na verdade nós vamos tratar dos assuntos que acontecem toda semana na Guarda e vamos entrevistar um dos colegas aí que são candidatos, que são pré-candidatos, né, que pretendem ser candidatos a vereador na próxima eleição. E o primeiro convidado, né, o nosso primeiro entrevistado, é o inspetor superintendente Braga. Estou aqui com o currículo dele para eu ler. Né? Então, o inspetor Braga, inspetor superintendente da Guarda, formado com mestrado em desenvolvimento regional, pós-graduação em segurança pública, formado em direito, foi secretário de segurança de Cosmópolis e subcomandante e comandante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Né? Então, seja bem-vindo, inspetor Braga. Está pronto para... Pronto. Obrigado aí pela oportunidade que o sindicato está nos dando de poder expor nossas propostas e estamos aí para esclarecer eventuais dúvidas sobre projetos de pré-campanha para 2020. Então, a ideia dessa série de entrevistas, ela parte da seguinte premissa. Todas as eleições tem um monte de colega que é candidato nas eleições, que é uma coisa absolutamente natural, não tem problema nenhum. Mas nunca teve um espaço de discussão realmente. Então, chega na época da eleição, as pessoas não sabem muito bem para que lado direcionar, por que eu tenho que apoiar esse, por que não aquele, por que isso, para aquilo. Então, a gente se propôs a trazer os colegas aqui para que possam se expor, falar um pouco da sua própria história e dizer por que pretende ser candidato a vereador, de que maneira pretende exercer esse mandato, essas coisas. Então é nesse sentido que a gente vai caminhar na entrevista e falar um pouco. Essa semana foi uma semana tranquila, deu sorte, né? Então uma semana tranquila na Guarda, não tem grandes demandas, assim, a gente vai poder conversar bastante tempo. Normalmente o nosso programa tem uns 30 minutos. Então já vou avisar para você que esse programa deve ser um pouco mais longo, né? As pessoas já estão se habituando a ver o programa e tal, deve ser um pouco mais longo, porque nós vamos aproveitar para explorar o máximo aí que for possível, porque nós vamos passar por um processo bastante importante no próximo ano e tem um sentimento dentro da instituição de que os colegas pretendem votar em outros colegas, e é a maneira que a gente tem de ajudar nessa escolha, né? Mas antes da gente entrar, deixar mais tranquilo, mais à vontade para falar, eu queria fazer aqui um agradecimento à comandante Elza pelo convite. Recebemos aqui o convite para a formatura da turma 64, que vai ser no dia 14 de dezembro, às 10 horas, na academia, né? Então, foi recebido o convite, o inspetor Breves veio trazer ontem aqui, está recebido, está aceito o convite e a gente vai estar lá como é praxe da gente participar, né? Até queria dar parabéns para o inspetor Breves, ele está saindo muito bem nessa tarefa de cerimonial, ele é muito competente nisso, viu? Ajeitadinho, fico muito contente. É muito legal quando a gente pode elogiar a coisa da Guarda aqui, porque às vezes a gente tem que dar uns chutes nas canelas, e quando a gente tem a possibilidade de falar de alguma coisa legal, de alguma coisa que está funcionando, a gente fica muito contente. Eu fico contente de poder dizer que, do nosso ponto de vista, a postura do inspetor Breves no cerimonial tem sido irretocável, né? E é legal pra caramba, né? Hoje a gente tem uma pequena plateia aqui, né? Normalmente a gente grava, mas tem um bocado de colegas assistindo aqui ao vivo. O estúdio é pequeno, mas então não vai dar para mostrar o pessoal, né? Amém? Bom, vamos intercalando um pouco as perguntas, um pouco os assuntos, para a gente não ficar. Inicialmente, né, dar a sua saudação aí para os nossos telespectadores e falar um pouco por que o senhor resolveu ser candidato a vereador nas eleições de 2020. O que te levou a falar, não, eu acho que eu posso, que eu devo, que eu tenho condições, que eu tenho essa contribuição para dar. O que motivou? Bem, Clóvis, todos os guardas que estão nos ouvindo e também não guardas, inicialmente eu vou deixar aqui e quando terminar minhas saudações de azul marinho como Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, que eu sou há 32 anos. Eu, em 32 anos de carreira,
que tive. Passei por diversas chefias, fui a subinspetor por concurso público, onde eu era guarda na ocasião. Tive uma atuação que aprendi muito com os aristurados sobre o Conselho Nacional, toda a minha vida. E fiquei como secretário de Segurança em Cosmópolis 7 anos, onde eu pude fazer tudo o que eu falava que era possível. Lá eu realizei e mostrei que tudo é possível fazer com a Guarda Municipal. Posteriormente, voltei para a Guarda Civil, fui superintendente de planejamento, subcomandante e comandante-geral. Nesse sentido, eu já realizei tudo o que era possível na carreira. E muitas pessoas, muitos guardas especialmente, me cobraram de eu ser candidato, especialmente porque nós estamos vivendo um momento dificílimo para as guardas, pois não temos representatividade política, seja a nível municipal, estadual ou federal. Nesse sentido, eu nunca fui candidato. Sou pré-candidato agora, pela primeira vez. E me preparei 32 anos para isso. Porque um pré-candidato, um comandante, no meu entendimento, tem que ter 3 características fundamentais e imprescindíveis. Primeiro, tem que ter conhecimento técnico e operacional com muita profundidade de todos os assuntos da Guarda Civil. 2, tem que ter coragem para decidir o que tem que fazer. E terceiro, tem que ter articulação em todos os níveis. Então, isso que me levou a ser pré-candidato. E daí, já falando de um assunto que você falou de vários candidatos, é lógico, a pessoa fala, por que não tem um só? Não adianta, sempre vão ter vários candidatos. Isso não tem como. Só que o principal são os guardas e os eleitores que vão escolher o mais preparado e o que tem maior condição de representá-los. Isso vai acontecer. Então pode ter vários candidatos. Inclusive, eu parabenizo vocês por esse espaço aqui. Estou sendo o primeiro a vir aqui. E já falo para você uma ideia que seria muito bom, um debate com todos os outros, com perguntas, respostas, propostas, até porque eu vou falar algumas propostas aqui que depois você deve perguntar às pessoas, mas não vou me aprofundar muito. Não vou porque depois vão vir outros, podem usar alguma proposta que eu fiz e falar que é de um outro, e isso não vai ficar bem. Mas eu digo um detalhe, eu sempre dou exemplos didáticos. Vou dar um aqui, que é o seguinte, para pilotar um avião, o 737-800 da Boeing, a pessoa tem que estar preparada. Se ele está acostumado a dirigir um Cherokee, que é um Tec-Tec conhecido, e se der o Boeing, o acidente é inevitável. Vai cair, vai explodir, vai acabar a gasolina. Então é isso daí, professor. Então, deixa eu perguntar uma outra coisa. Por qual partido o senhor é pré-candidato? Então, hoje estou filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido criado pelo Getúlio Vargas. Então, aí é uma pergunta mais pragmática mesmo, né? O PTB aqui em São Paulo, se não me engano, tem dois vereadores, né? Exatamente, 2 vereadores na Câmara Municipal. 2 vereadores. Então a estimativa para ser eleito pelo PTB aí vai girar em torno dos 30 mil votos para se garantir, ok? Aí isso vai para a minha pergunta, né? Como é que o senhor pretende organizar, qual é a sua base eleitoral, além da guarda, naturalmente, e tal, para atingir essa quantidade de votos que serão necessários para eleger um vereador? Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, o candidato pode ser bastante viável, ele tem uma quantidade muito grande de votos e não ser eleito, né? Então, a gente tem que partir da premissa, assim, ele é candidato por esse partido, nesse partido se imagina que para ser eleito seja necessária essa quantidade de votos, e aí vai ter que buscar atingir isso. Então, nós estamos falando do PTB, estamos falando de alguma coisa em torno de 30 mil votos. Como atingir esses 30 mil votos? Onde é que vai pescar esse voto nesse universo da cidade de São Paulo aí de 8 milhões de eleitores? Bom, primeiramente eu gostaria de deixar claro para toda a Guarda Civil que a Guarda Civil de São Paulo ela tem condições de eleger não só um vereador, e tem uma força tremenda, mas precisa aperfeiçoar o uso dessa força. Então tem muito que são líderes natos, estão dia a dia na rua. Então a primeira base, e para quem direcionar a maior parte dos meus projetos
é para a Guarda Civil Metropolitana. Mas eu tenho base na igreja que eu sou membro há 30 anos, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que está em todo o Brasil e na cidade de São Paulo. Também vou pedir voto lá para as pessoas. Eu tenho um apoio decisivo de uma parceira da área médica de saúde e irei buscar apoio em todas as esferas, entendeu? Em toda a área, porque o voto, nós temos aqui em média 30 mil votos mesmo, mas nós temos, se eu não me engano, 9 milhões de eleitores. 60% da população, né? Então, nós temos onde buscar. Basta você ter proposta e saber lá. Eu tenho várias bases que eu vou procurar, e não só a Guarda, mas o meu principal projeto é para a Guarda. E por que para a Guarda, Alfonso? Porque a Guarda ela é um órgão de execução de política pública. Só que nós precisamos de uma política pública municipal. E isso abrange toda a população da cidade. Tem algumas perguntas que vieram. O que deu para perceber nas perguntas? É que, aliás, até já dá uma dica para os colegas, para os próximos entrevistados, assim, direcionar as perguntas sobre como deverá ser a atuação como vereador, porque veio muita pergunta aqui, como se fosse candidato a comandante da Guarda. Tem algumas que mas tem uma que até já foi respondida, foi o Marcelo que mandou. Cadê? A pergunta dele era sobre como conseguir 30 mil votos, era alguma coisa nessa linha mesmo, né? Aqui o Marcelo mandou uma outra pergunta. Ele perguntou sobre, o senhor pode ser candidato? Está ficha limpa? Ficha limpa, apto a ser candidato. Beleza. Né? Ele mandou uma pergunta sobre como conseguir os 30 mil votos, que já foi respondida também. Né? Aí uma pergunta aqui do C. Bastos, né? Minha pergunta é, por que a GCM nunca se mobilizou para apoiar apenas um nome para concorrer à vaga de vereador? São vários motivos, não tem uma resposta precisa aí. Aí pode ser porque nunca a GCM sentiu que teria um candidato preparado para representá-la, daí dispersou os votos. Outra é porque sempre tem vários candidatos, porque todo candidato ele acha que está apto. Eu, em Cosmópolis, estava bem na pesquisa para prefeito, e nem era da cidade, e não saí candidato lá. Eu pessoalmente não vejo problema de ter um bocado de candidato. Precisa ter um candidato que seja viável. Viável, e os eleitores concentraram seus votos em um único candidato. Então, e aí a nossa contribuição é exatamente essa, é dispor os candidatos, para conhecer as ideias, e aí as pessoas têm uma base melhor, a tecnologia vai avançando, a gente com uma câmerazinha, o YouTube, a gente consegue chegar bastante longe e dá para as pessoas poder, enfim, opinar sobre isso. Uma coisa, durante o seu comando, o período do seu comandante, foi editado o decreto 58.199, que é aquele que reestruturou as unidades da Guarda. Nós já estamos aí, já tem um ano e meio que esse decreto foi editado. Na sua opinião, o resultado dessa reestruturação para a Guarda foi um resultado benéfico? Como é que o senhor avalia essa alteração? É boa essa pergunta sua, Cláudio. É o seguinte, quando eu assumi o comando da Guarda, e a Guarda, vamos supor que seja, exemplo didático de novo, um paciente. O que você tem que fazer? Fazer um diagnóstico. O que o paciente precisa, qual a doença que ele tem, o que ele precisa para ser curado, o remédio. Eu fiz o diagnóstico na Guarda, está aqui, completo. Tudo que a Guarda estava passando, idade, aposentadoria, salário, tudo. E com base nesse diagnóstico, eu tracei um plano com medidas de curto prazo, médio e longo prazo, que estavam sendo implantadas. Ocorre que eu fui retirado do comando subitamente e não tive como continuar esse plano. Então, veja só, do decreto em si até o momento que eu estava, a gente queria reestruturar o efetivo, abri um concurso, eu deixei um SEI pronto, um concurso para 1000 guardas, não sei o que foi feito, está lá, também fazia parte do plano e está aqui no projeto. Eu mostro para todo mundo, é público, mostrei nas inspetorias, tudo. E algumas conquistas tiveram nesse decreto.
Nenhuma lei ela é 100% boa ou 100% ruim. Então você tem que tirar de qualquer lei o que é de bom e trabalha para melhorar o que ficou ruim. Até porque eu não faço a lei completa do jeito que eu queria, que se eu fizesse, teria condições melhores. Mas a nossa equipe ajudou nesse decreto. O que nós conseguimos? Primeiro, gestão queria extinguir o subcomando. Não extinguiu. O canil da Guarda Civil, que é um excelente órgão de divulgação e trabalho da Guarda, não existia legalmente. Foi criado nesse decreto. E diversas outras unidades, passando inclusive de 5 unidades de região estratégica para 13, se eu não me engano, aumentando 8 unidades passaram a ser região estratégica. Delimitou atividades, por exemplo, a divisão de inteligência não existia também, formalizada lá. Reorganizou algumas inspetorias que era para reorganizar o efetivo e dar um fôlego para a reorganização, o que não deu-se continuidade. Então, essa era a intenção. Agora, tem coisas boas e ruins? Tem que ser aperfeiçoado. O que achar que então é um decreto, pode ser mudado. É só trabalhar o novo comando, o secretário lá com o prefeito e falar, prefeito, altera o decreto e tranquilamente muda o que está ruim. Até continuar um pouco, explorado um pouco mais nesse assunto, porque a questão principal é que as unidades elas mudaram a configuração, mas eu vou pegar uns exemplos, até a gente falou bastante disso aqui. Eu moro em Itaquera, moro perto do Shopping Aricanduva, no distrito da Cidade Líder. Lá onde eu moro pertencia à inspetoria de Itaquera. Tá? Agora pertence à inspetoria de Sapopemba. O Shopping Aricanduva pertence à inspetoria de Sapopemba, porque compreende a mesma área do batalhão lá. Esse batalhão começa lá na divisa com Santo André e vai até ali a Delegacia da Mulher, ali o MDP, Avenida Itaquera. Na área do batalhão tem 3 companhias. Então tem PM lá, que a comparação é essa, de uma companhia que nunca foi lá na minha rua, que ele é da outra companhia lá. Só ficou só a inspetoria de Sapopemba, para cuidar de tudo isso, né? Assim, a reestruturação em si, de reorganização, a unidade vai cuidar dessa rua, da rua, não é o que pega. Mas não houve uma distribuição do efetivo proporcional ao que ficou a cara das unidades. Isso é o que eu estou falando. Isso estava sendo feito na Suplan, tinha um pessoal organizando, fazendo um manual de como prover o efetivo para cada unidade. Eu não sei em que pé está isso. E daí seria o segundo passo do decreto, onde uma inspetoria maior tem mais escolas, mais próprios, ia ser deslocado efetivo para aquela inspetoria. A gente fez isso em algumas, 2, se eu não me engano, ou 3, não me lembro bem. Mas não deu continuidade. Então, se você fez uma lei e não deu continuidade no que está nela, provavelmente vai dar problema. E é o que está acontecendo. Não deu continuidade, tem que abrir o concurso, tem que contratar. Agora, são várias medidas, não é uma medida. A Guarda Civil hoje, ela não precisa de um remédio, são vários remédios. Então, essa questão do decreto, ela tem esse detalhe. E outra também, essa redivisão de área, ela foi feita por portaria, ela pode ser alterada a qualquer momento. Se não tiver bom, notarem que está bom, o secretário pode alterar essa divisão. Então, até tem uma pergunta aqui que eu acho que se encaixa nessa... O José Carlos Freire mandou um livro de perguntas aqui, né? Mas uma das coisas que ele fala é sobre IATC, sobre a fiscalização de trânsito, né? De apoio aí. Inspetor de divisão de trânsito. Isso, não é de trânsito. Antigamente existia. Eu fui chefe dela, a Inspetoria de Apoio ao Transporte Coletivo. Era em Pinheiros, eu fui chefe dela, inclusive. Isso, que no final ela ficou ali na Rua Santa Rita, né? Isso. Tal, tinha uma atuação. Porque eu até imagino que a pergunta que ele fala aqui, está falando no contexto do decreto, é por que não reativaram ela? Porque tem muita operação da Guarda de apoio à fiscalização de táxi, de transporte coletivo e tal, aí pega lá da área que já é pequena, que já tem um efetivo pequeno, e se não seria viável ter essa unidade. A outra coisa que ele fala é sobre a Sudan ter sido extinta.
Não, nesse decreto extinguiu a Sudam e criou a SAI no lugar, que englobou todas. Na verdade, ela não foi extinta, ela foi readequada e somou mais atribuições para ela. Então, aí a pergunta que ele faz no final das contas aqui, né, que ele faz todo esse arrazoado, é qual a visão do candidato para uma maior participação da GCM no policiamento administrativo da cidade. E aí eu acho que inclui até a questão dos pancadões, né? Isso aí eu tenho a resposta precisa. Essa pergunta aí tem a resposta precisa. Passou lá por mim no comando 2 processos, inclusive um projeto de lei, que daria atribuição de fiscalização para a Guarda na questão ambiental, que nós fomos favoráveis, fizemos inclusive a minuta da portaria intersecretarial para que o Guarda tivesse completa autonomia para atuar no policiamento administrativo ambiental. Também, só que eu não sei o que aconteceu, mas está lá, processo, manifestação completa. E na outra parte da fiscalização, também passou um processo lá que dava essa atribuição para a Guarda. Inclusive neste processo com atribuições de fiscalização, nós fizemos uma proposta para se criar um fundo que toda a fiscalização que a Guarda fizesse retornaria para ela um recurso para ela se subsidiar. Porque a Guarda Civil hoje, ela trabalha para todo mundo, e isso é função do vereador fazer, você entendeu? Do vereador fazer. Então quem foi vereador já deveria ter feito, Por quê? A Guarda faz tudo para todo mundo e não recebe nada. Ela trabalha para a Secretaria da Educação, ela trabalha para fiscalização ambiental, fiscalização de transporte e não recebe nada. Trabalha em grandes eventos, inclusive eventos que têm formato particular, e não recebe. Então a Guarda Civil tem que ter um projeto de lei, e daí eu já vou falar um projeto. Não fala um. O que seria? Tudo que a Guarda Civil fizer, uma parte do recurso tem que vir para a Guarda Civil, para ela poder subsidiar. Porque hoje nós fazemos tudo e não recebemos nada. E um dos problemas da Guarda Civil é dinheiro. Então eu já vou deixar aqui um desafio que vai valer para todos os candidatos que tiver aqui, essa mesma coisa. Que é assim, existe um projeto de lei, ele foi até feito por um vereador, a nosso pedido, que é a criação do Fundo Municipal de Segurança Pública, que é exatamente um fundo para receber recursos oriundos das mais diversas atividades para poder ser aplicado na segurança. Eu vou dar um exemplo que eu acho. Direto, a academia ela dá cursos para a guarda de outros municípios. Está dando curso na base do convênio ali, da amizade. De graça. Isso, de graça. Esses cursos podem ter recursos repassados de um município para outro, o fundo, porque o outro município vai estar investindo na sua segurança lá, formando os seus guardas, e o daqui está disponibilizando o serviço. Só que hoje a gente não tem esse instrumento para fazer isso. Isso é uma tarefa legislativa. Tem lá o projeto, o vereador que apresentou, o vereador Reis, é um vereador hoje de oposição, mas se dispôs, apresentou o projeto, mas precisa realmente que fique no pé, a gente sabe como funciona o parlamento. Ter um vereador guarda, eu acho que ajudaria muito nisso. Aí o que eu quero saber é o seu compromisso, já falou um pouco sobre isso, mas é sempre bom reforçar, para a instituição deste fundo, né? Tem até lá já tem um projeto. Olha, esse compromisso aí, Cláudio, não é que eu vou fazer agora, eu já tenho ele feito, porque eu assinei embaixo, alguns processos, essa criação também, pedindo a criação do fundo. Aí o que eu tenho, não vou falar com 100% de precisão, mas a criação do fundo de segurança ela é uma proposta que deve partir do executivo. Por isso que o vereador que for guarda tem que ter articulação. Para ele chegar lá para o prefeito e falar: prefeito, eu preciso desse projeto aqui para a Guarda Civil. E pedir o projeto para que seja apresentado. Agora, a questão dos recursos pode ser o vereador, por quê? A Guarda tem que vir esses recursos de tudo que ela faz para esse fundo para poder ajudar a Guarda Civil. E isso daí não é que é um compromisso meu de agora, já é feito anteriormente, já assinado. Por quê? Porque a Guarda precisa de recursos para a sobrevivência dela. Igual, Cláudio, tem um outro exemplo que eu vou dar aí para você. Nós pegamos lá na época, quando eu assumi o comando, agora eu tinha pegado o policiamento do servidor público, que iria ser dado uma contrapartida para a Guarda.
E essa contrapartida não veio. Então quem levou vantagem? O servidor público que economizou e nós colocamos os guardas. Então isso aí tem que estar em lei. Fala, olha, a guarda pode prestar o serviço ao servidor público, mas irá gastar quanto com a segurança privada? Portanto, esse recurso vai ser destinado para a Guarda Civil. Vou pegar o gancho, não vou perder, porque tem uma atividade similar agora, que foi a que eles estão chamando aí do monitoramento escolar, que é colocar os guardas lá na escola no período noturno, porque não tem mais as empresas de vigilância, né? Isso se encaixaria também nisso? E do seu ponto de vista, para a produção para a cidade, para a própria instituição, essa atividade aí, no que ela contribui? Atividade, você fala do monitoramento, do jeito que ela está configurada hoje. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Do jeito que ela está configurada, está péssima, toda errada. Tudo, 100%. E eu tenho uma proposta, que eu não vou falar aqui agora, vou falar futuramente, para a área de segurança escolar, que não é para a Guarda Civil, é para a cidade de São Paulo, e que o órgão principal a ser executado é a Guarda Civil. Então é uma proposta conjunta, e eu creio que você vai fazer outros programas, e mais no final eu vou falar dessa proposta. Eu tenho ela detalhada, que é uma proposta de segurança pública escolar, onde a Guarda Civil é o principal ator, e não coadjuvante e que fica com o resto. A Guarda Civil não pode ficar com o resto, ela é ator principal. Então, e desse formato está péssimo, porque a educação, numa gestão na cidade de São Paulo, o tamanho que tem, deixou vencer um contrato e colocou a guarda do dia para a noite lá, e a Guarda Civil teve que resolver o problema. Então isso não pode. Então o que acontece? Nesse formato, eu nem vou comentar, que esse formato, na minha opinião, é péssimo para a Guarda Civil e para a cidade também. Não é só para a guarda, porque não tem. Então nós temos que combinar várias modalidades de policiamento. Inclusive, essa questão aí, uma só que eu posso adiantar, é o seguinte: a educação gasta milhões com vigilância particular. De uma forma planejada, tranquila, calculada, a Guarda Civil pode fazer tranquilamente, porque já fez. Mas esse recurso tem que vir para a guarda. Não a guarda pegar para fazer sem nenhuma contrapartida e a gente sacrificar o nosso efetivo para atender uma demanda que não foi atendida pela educação. Vou pegar um assunto que está correlato, que até uma coisa que a gente vem falando aqui sempre, e às vezes fico bravo, e entra até nessa coisa do carnaval, que é assim: as unidades estão agendando folga para o Natal e para o Ano Novo. Para quê, meu Deus do céu? Para quê? Todo mundo sabe que vai chegar na semana do Natal e vai aparecer uma ordem, alguém vai lembrar que dia 31 é Réveillon e vai emitir uma ordem cancelando as folgas. Se vão cancelar, por que deixa marcar? Porque quando marca, o cara promete para o filho que vai passar o Natal em casa, programa. Promete para a mulher que vai levar ela para a praia no Réveillon, compra um pacote, às vezes gasta o dinheiro, aluga uma kitnet lá na Praia Grande, e aí quando chega na semana cancela a folga. Para que deixa marcar? Então vai o aviso aqui. Isso aí tem dois problemas. Primeiro, das próprias unidades, os gestores da unidade. Precisa ter ordem de serviço para fazer isso, ninguém sabe que há 33 anos tem Réveillon no final do ano que precisa, e aí sempre cancelam as folgas. E aí para os guardas também, nem marca. Eu não sei porque o camarada insiste também em marcar, se sabe que a jossa do negócio vai ser cancelada no final das contas. Então vai esse alerta aqui, vamos oficiar comandante, se for o mecanismo, vamos avisar o comando, para não deixar, porque foi a mesma coisa que aconteceu com a questão do carnaval, né? O ano que vem, o Carnaval de São Paulo vai ser gigantesco, realmente. Eu tenho acompanhado, e vai vir lá o Gado da Madrugada, o Olodum, Ivete Sangalo, vai vir muita gente, vão ser mais de 700 blocos desfilando no Carnaval. O efetivo da guarda, hoje são 6.098 guardas, contando com os 125 lá que vão se formar. Até o Carnaval, esse efetivo vai ser menor, porque alguém vai se aposentar, alguma coisa vai acontecer. E não vai entrar ninguém até lá, né? O concurso está enrolado lá, mesmo que abra e tal, ninguém vai estar na rua até fevereiro. Então nós vamos ter uma demanda muito grande para a cidade, com um efetivo menor. Ok, é natural
uma demanda dessas, ó, nesse período aqui, eu preciso de ter 100% do efetivo, que inclusive foi uma pergunta que alguém mandou aí, falando, mas os readaptados, por que eles não podem tirar férias também, não sei o quê. Assim, ó, se vai produzir um negócio, ele tem que ser universal. O readaptado, ele não pode ser nem prejudicado, nem ter privilégio pela sua condição. Readaptação é uma condição, não é porque se cancela de quem está pronto e mantém de quem está readaptado, aí o cara que está pronto fala, vou me readaptar também, que aí a minha está garantida, né? Tem essa coisa. Mas a pegada que deixa a gente bravo aqui não é nem não poder tirar férias, é deixar marcar para depois dizer que não pode. E assim, fez isso com o Carnaval e está fazendo isso com as folgas do Réveillon. Isso daí, Cláudio, até por conta que você sempre falava muito sobre isso aí no comando, eu instituí lá uma comissão para fazer um calendário que é mais ou menos fixo e planejar isso de forma antecipada. Eu não sei o que aconteceu com essas pessoas, que era envolvendo todo mundo do comando, as entidades, para poder planejar justamente esses eventos que são o calendário da cidade de São Paulo, porque isso daí tem que fazer com forma antecipada. É lógico, está sujeito a erros, todo mundo está. Mas se a gente fizer de forma organizada e planejada, nós vamos minimizar os problemas. Então, que aí porque eu espero que no Réveillon deste ano não aconteça a mesma coisa que aconteceu no Réveillon do ano passado, comandante, inclusive, né? Que foi aquela coisa lá de fazer o pessoal ficar 15 horas, ficar em forma depois que acabou, os banheiros químicos foi embora, o guarda estava lá. Então, erros pessoais têm que ser responsabilizados individualmente. Então, se alguém errou, tem que ver o que aconteceu, porque como vocês mandaram ofício, foi gerada uma documentação e eu, como as outras coisas, eu não posso dizer para onde terminou. Mas se alguém errou, tem que ser responsabilizado. Então eu espero que não aconteça no Réveillon desse ano a mesma coisa que aconteceu no Réveillon do ano passado, porque realmente foi de doer, né? Mas vamos retomar aqui um pouco para atuação, porque nós estamos discutindo aqui a pré-candidatura para vereador, não é para comandante, né? Que a gente não consegue um pouco sair. Mas, além tem uma série de projetos para segurança e tal, mas para ser eleito vereador vai ter que ir para além disso. Quais são as suas pautas, enfim, né? Dá um resumão aí para a cidade, para conquistar o voto, os 30 mil votos que são necessários. Eu vou falar aqui para a cidade. Primeiro eu tenho uma observação para fazer de uma última pergunta que ficou, que é a questão do decreto, onde foi criado pela primeira vez em 33 anos a divisão de trânsito da Guarda oficialmente, por esse decreto. E essa divisão de trânsito, ela tem um recurso atrelado à Guarda, que está congelado, e a Guarda Civil tem que continuar trabalhando para pegar esse recurso para a Guarda Civil, para investimento na Guarda. Então, é uma forma também de obtenção de recursos. Então, deixa eu aproveitar isso que me surgiu uma pergunta, né, que na sua fala. A Guarda Civil tem que continuar trabalhando. Como é que trabalha isso? Porque a gente sente uma dificuldade danada. A gente aqui está sempre disposto a ajudar. Porque tudo que vier de recurso para a Guarda lógico, facilita a nossa vida. E a gente sente essa dificuldade enorme, né? No que está essa dificuldade? Qual é o trabalho? O que a Guarda precisa fazer para... A Guarda, os gestores, o alto comando tem que dar continuidade no que está fluindo que seja benefício para a Guarda. Essa verba do trânsito, que foi escrito nesse decreto, tem que ir lá todo dia, conversar, ver quanto é que tem um extrato, tem uma conta específica para onde vai ser recurso, tem que acompanhar e cobrar. Aí que eu falei, um dos detalhes que tem que ter tanto o comandante como um vereador, um pré-candidato, é a articulação, porque isso demanda várias pessoas. Então isso tem. Agora, eu vou te falar de um projeto para a cidade de São Paulo, que é o seguinte. Hoje, no Brasil inteiro, a segunda maior demanda da população, seja ela municipal, estadual ou federal, em alguns lugares é a primeira, em outros é a terceira. Mas sempre está entre as três principais demandas do país, é segurança pública. Então, como vereador, uma das plataformas que eu terei é instituir no município de São Paulo a política municipal de segurança pública.
que não tem. E essa política municipal de segurança pública terá como ator principal, com autonomia, a Guarda Civil Metropolitana. E se investindo na Guarda, tendo uma melhor segurança pública, você vai estar trazendo um benefício para a população. Porque você pode ver, quando chegar a campanha, Clóvis, todos os candidatos, não os da Guarda, porque os da Guarda são de segurança nato, vão falar segurança para a cidade, segurança para a cidade. Mas o que eles fazem para a segurança da cidade? Hoje, agora tem 33 anos, não tem política pública de segurança para o município de São Paulo, que é o maior do país. O Plano Municipal de Segurança está no decreto, eu faço parte do CONASP, e tem 2 anos para ser feito. E é um plano que tem que ser feito de forma robusta, com pesquisa, com metodologia, com dados, tem que ser feito. Mas o plano, aí eu te pergunto, lá o pessoal da Guarda vai fazer um plano. Com certeza vão fazer, que o nosso pessoal em geral é muito competente. Vamos fazer um plano. Mas qual que é a política pública para eles fazerem esse plano? Qual que é a política da cidade? Não tem. Então isso é uma demanda, uma bandeira que eu vou traçar na campanha como pré-candidato, como candidato, e se eleito vou trabalhar. Que São Paulo tenha uma política pública de segurança pública para o município. Que a Guarda é o principal e não tem essa política. Não, uma outra coisa que passa pelo parlamento, a semana passada eu acompanhei a audiência pública do orçamento do ano que vem. Né? E era o único guarda que estava lá. Era para discutir o orçamento da Guarda para o ano que vem, eu era o único integrante da Guarda que estava lá na audiência pública. Assim, tinha mais alguém, mas o pessoal que trabalha na Câmara, a menina que veio junto com o secretário lá, que estava trabalhando, não estava lá para participar da audiência e tal. E uma coisa que o secretário falou, que o orçamento da nossa secretaria para o ano que vem, ele vai ser 7% a mais do que o orçamento desse ano. O orçamento passa pela Câmara. Então aí vai vir uma série de perguntas que tem a ver com isso. Viu? Se prepara aí. Pode fazer. A primeira é, qual é o orçamento ideal que a Prefeitura tem que disponibilizar para que a Guarda possa ter efetivo, um bom salário, uma atuação eficiente, equipamento, recursos e tudo mais. Né? Essa é a primeira pergunta. Né? Quanto do orçamento do município é necessário para isso? A segunda pergunta, que tem a ver com isso, é uma dificuldade que a Guarda tem, de ter um orçamento pequeno e terminar o ano e não conseguir executar esse orçamento. E aí eu vou dar um exemplo. Que me incomoda bastante. O vereador, Fernando Holliday, que essa é uma outra tarefa que o vereador pode ajudar muito, e aí o Fernando Holliday, ele destinou uma emenda de R$1 milhão, se eu não me engano, que era para a compra de pistolas. Nós estamos em dezembro e não conseguiu comprar as pistolas. E não foi por falta de dinheiro, porque às vezes a gente diz que o orçamento é pequeno, não sei o que e tal, mas tinha lá o dinheiro. E aí cada vez era uma explicação diferente e tal, que eles queriam comprar a pistola de um calibre, mas aí precisavam mudar para o outro. Eu sei que o negócio não fluiu. E no final das contas acabaram destinando esse dinheiro que era para compra de pistolas para comprar coletes, porque os coletes tem 100 pessoas da Guarda que está restrito por falta de colete na Guarda, e tem gente que está usando o colete da pessoa que está de férias e tal. Os alunos que estavam na academia ficou mais tempo do que poderia lá, porque não chega colete, não adianta mandar para a unidade também. Aí agora parece que resolveu, dia 9 chega os coletes, mas foram comprados com essa emenda, que era para comprar as armas. Primeiro, qual o orçamento ideal e como executar o orçamento ideal também, né? Porque não adianta só aumentar o orçamento. E aí, como um vereador pode contribuir nisso? Tem a coisa das emendas, tem a coisa lá da aprovação do orçamento, mas é legal dar uma discorrida sobre isso. Sim. Bom, o vereador, ele é fundamental no orçamento. Porque ele é o fiscal do executivo. Então ele pode atuar na elaboração do orçamento, na execução e nas emendas. E daí todo mundo tem que analisar se isso está sendo feito para a Guarda Civil. Bom, o orçamento desse ano. O orçamento desse ano, eu não vou falar em números exatos, que eu sei aqui, tenho aqui, mas só para o pessoal ter uma noção. Mais ou menos 600 milhões.
Desses 600, 200 era do BNDES, que não foi utilizado. Hoje, nós estamos com boa parte do orçamento que era destinado à Guarda Civil que não vai ser utilizado, que não compraram nada, perderam o dinheiro. E isso também é função do vereador fiscalizar se o orçamento está sendo bem gerido. Agora um detalhe, a Guarda Civil, quando eu falei lá no início, tem que ter autonomia, ela tem que ter autonomia orçamentária, isso também passa por um projeto do vereador. Agora todo mundo vai falar que vai fazer, mas só que não fizeram. Por quê? A Guarda Civil, em um determinado momento, que foi o que ela mais cresceu, ela tinha autonomia financeira. E eu falo até o governo que foi no governo da Luiza Erundina. O comandante tinha autonomia financeira, porque hoje tudo isso é feito pela secretaria. O comando pede, cobra, mas é feito pela secretaria. Ela detém a autonomia financeira. E daí o que acontece é que todo ano sobra dinheiro, não usa o dinheiro. Então, eu tenho que voltar a falar, quando era comandante, a gente usou quase todo o dinheiro que era permitido. Daí o ano que vem, eu não sei, eu tenho dúvida, eu vou dar uma analisada no orçamento e posso responder com precisão. Vai aumentar 7% ou vão colocar no orçamento do ano que vem? Aí tem que falar a verdade para o guarda. Os 200 milhões do BNDES no orçamento do ano que vem. Então não vai aumentar nada. Eu olhei. Ele vai... O orçamento desse ano tinha esses 200 Tinha 200 milhões. E na verdade o orçamento desse ano, Clóvis, diminuiu. Porque o orçamento da Guarda Civil, ele era em torno de 500 milhões. Passou para 400, quer dizer, daí reduziu 100. E acrescentaram os 200 do BNDES. Daí ficou 600. Então, para esse ano reduziu. Só que daí não usou do BNDES. Daí o ano que vem, eu quero saber se vai aumentar mais que os 500 milhões. Não. Porque os 200 do BNDES é empréstimo. Então, mas isso eu posso dizer porque eu estava lá. E daí a atuação do vereador. A atuação do vereador, ela faz parte da atribuição dele legal, fiscalizar o orçamento, atuar nas emendas. A emenda que eu estou falando não é emenda de dinheiro, é emenda no orçamento, na votação dele. E daí, eu creio, Cláudio, que muitas pessoas não vão lá na Câmara discutir o orçamento, e aí que precisa do vereador, que ele tem que ir lá para fazer. Porque as pessoas vão lá, vão ver o orçamento e não vão ter autonomia de falar nada, de que aconteça nada que eles vão falar. Daí eles se sentindo impotentes, não vão. Agora, o vereador tem que fazer. Tem que fazer emenda, fiscalizar o orçamento, a execução e etc. Porque a guarda carece hoje, essa questão da política, de orçamento. Daí a primeira pergunta aí que eu não respondi, mas que eu deixei por último. Qual que é o orçamento viável para a Guarda Civil de São Paulo? A cidade de São Paulo, ela tem o menor investimento proporcional e per capita do estado de São Paulo, para a segurança pública. É a maior cidade, mas o que ela investe, o percentual do orçamento que ela destina à segurança pública é o menor. Então tem que aumentar esse percentual, e daí que eu falo, é uma sucessão de medidas, não é uma isolada. Tem que ter uma política de segurança pública para aumentar o orçamento que é previsto para a execução desse órgão que é a guarda, tem que ter autonomia, porque uma coisa está ligada com a outra. Se fizer só uma, não vai adiantar nada. Eu vou dar uma dica, viu, Cláudio? Que eu não gosto de ver a Guarda Civil sofrer. Quando o vereador faz uma emenda parlamentar, a Guarda Civil tem que pegar essa emenda e logo no início fazer o projeto e já a habilitação. É que ela também não tem autonomia. Quer dizer, quando chega no final do ano, descongela o dinheiro, ela vai trabalhar naquela emenda e já não dá mais tempo. Daí o que acontece? Perde aquele dinheiro. Então o nosso orçamento é muito pequeno, tem que ser aumentado para o porte da cidade de São Paulo. Eu tenho o percentual exato que deve ser. No próximo programa eu falo para vocês. Bom, vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é o Davi de Paula. Não é muito sobre a atuação de vereador, mas foi uma... boa tarde. Gostaria de perguntar ao nobre candidato sobre o valor da DEAC e contratação de novos GCMs, até já falou um pouco sobre isso, né? E também qual o posicionamento do mesmo sobre o policiamento nas periferias, apenas em 2 em cada viatura, sendo que cada unidade possui apenas 3, eu acho que apenas 3 aqui, apenas 3 viaturas, né? Assim, não tem a ver exatamente com a atuação de um vereador, porque se o vereador tiver que ficar definindo quantas pessoas vai dentro de uma viatura, acabou o mundo, né? Repete as 3 perguntas? Ele fala sobre o valor da DEAC, a contratação de novos GCMs e essa coisa de... que tem uma ordem de serviço que é para ir 2
que é para colocar 2 em cada viatura. Se bem que essa semana saiu uma outra ordem de serviço dizendo que cada unidade tem que avaliar qual a necessidade, se são 2, se são 3, se são 4. Então, eu vou falar aqui para o Guarda Civil especificamente aqui, em geral, e do que eu falei sobre orçamento. Que, Guarda Civil, vocês têm que analisar, que eu falei alguns números aqui de orçamento. E tenho eles todos aqui de forma precisa, para poder falar. Aqui tem todos. Agora, as outras pessoas estudem esses números, mas tem que mostrar o histórico do que fez no passado, quem pôde fazer e não fez. Esse é o principal. A questão do concurso, eu já falei, tinha um CI aberto, não sei o que aconteceu, para 1000 guardas. Da DEAC também abrimos um processo que foi para todos os lugares, tal, foi tramitado, que aumentava a DEAC para o valor total 2.100, que era o mesmo valor da delegada da PM. Também eu não sei o que aconteceu com esse projeto, mas tinha lá um aumento que não é o ideal, mas é o que foi possível na época. Tem que buscar mais aumento. E policiamento de 2, eu vou mostrar aqui uma coisa que eu trouxe aqui, é o seguinte. Aqui, ó. Eu fiz um curso de administração policial oficial do governo da Flórida. Então, por que eu mostrei isso aqui? Porque tem que ter conhecimento técnico e não é empírico para responder uma pergunta dessa que o Cláudio fez, de 2 guardas. Para ser bem honesto, quem fez foi o Davi. Então, para responder uma pergunta dessa que a gente acha que é simples, não é. Por isso que eu estou mostrando isso aqui. Policiamento, não adianta copiar, alguém fez policiamento com 1 na viatura. Nos Estados Unidos faz com 1 na viatura. Faz com 1 na viatura, mas tem algumas diferenças. Primeiro, o policial lá, se ele der ordem de parar, se não parar, a polícia está autorizada a atirar. Tem um sistema de rádio que vem 200 viaturas, helicóptero e tudo em minutos. Aqui não tem. Nada disso. Então você colocar um policiamento com 2 guardas, dependendo do local, é muito perigoso para o guarda. Não é viável, tecnicamente falando. Não é que eu acho. Não pode. 2 guardas é muito pouco. Então em policiamento, quando você vai tomar a decisão, e daí tem a coragem, ou você faz, ou você toma uma decisão com coragem e fala, não dá para fazer. Então quando você vai colocar 2, dependendo do local, ou você não coloca, ou coloca o que aquela missão é adequada. Então daí você tem que avaliar caso a caso. Hoje, em muitos locais, colocar 2 guardas é perigoso. Como foi feito a Polícia Estadual, aquele policiamento solitário, e não vingou, não foi para frente, porque não era viável. Porque é diferente do que é feito em outros países. Então 2 guardas ou não, sim, de uma forma geral, você proibir, não é uma questão muito boa, porque você tem que analisar o local. Às vezes o local demanda 2, 3, 4. Então você não pode limitar de forma geral, porque cada área da cidade, cada local que o guarda vai trabalhar tem uma característica. Às vezes você até pode colocar 2, numa área central, onde o risco técnico é menor. Agora, quando ele é maior, não pode. Então por isso você não pode limitar em 2 de forma geral. Então você tem que estudar cada caso. E aí, essa ordem de 2 ou 3, você não pode limitar. Poderia deixar que cada comandante avaliasse de forma concreta. E não, pessoal, olha, 2 porque eu não tenho efetivo. Isso não pode. Porque senão, o que acontece? Depois vai ter erro, vai ter acidente e vão cobrar as pessoas por isso. Então, acho que as 3 perguntas aí estão ok? Do Davi, sim. O Freire, ele mandou mais 2 perguntas, né? Eu aproveitei aquele momento para falar lá do IATC, que a gente estava tratando aquele assunto, mas a outra, ele está falando sobre armamento, né? Ele está falando com umas alterações legislativas, tem uma possibilidade de aquisição de armamentos diferentes, arma longa e tal, e tem instituição que antes usava .40, agora estão retornando para 9mm. Arma é um assunto que eu, pessoalmente, tenho um domínio muito ralé. 2 coisas que eu entendo pouco: arma e carro. Eu sei o básico, eu atiro, eu não vou me lascar na rua, e não vou sair batendo no carro também, mas entender de motor, jaulas, isso é um assunto que eu domino pouco, eu entendo muito de outras armas. Mas ele está falando disso aqui, né?
tinha a instituição que usava .40 e agora estão retornando para 9mm. Eu estou imaginando que ele está dizendo que isso é uma vantagem, né? Mas o que ele quer saber é qual a sua visão, né, como candidato, para o avanço na questão do armamento da GCM. Bom, essa questão do armamento da GCM, eu já trabalho ela há anos. Não é de hoje, eu tenho aqui, podia mostrar, mas já está encerrando aqui os ofícios das conquistas calibre 12, a .40, nós estamos trabalhando com ela já, lá em Cosmópolis, eu já trabalhava ela em Brasília essa mudança, e hoje, com a nova legislação, a gente vai se permitir diversos calibres para a guarda. Com o presidente do conselho, eu mandei um documento para o comandante-geral do Exército, para ele fazer uma portaria de dotação, para ver quais calibres vão ser para a guarda. Ele me respondeu, dizendo que concorda, mas o que ele me pediu? Que eu fundamentasse os calibres. Eu fundamentei e mandei, está lá no Facebook do Conselho Nacional. E eles vão fazer uma portaria de dotação falando assim, olha, a guarda pode usar o calibre X, Y, Z nas seguintes quantidades. Então não está feito ainda. Mas, hoje, tecnicamente, o melhor calibre policial é o 9mm. Eu coloquei um vídeo técnico sobre esse no meu canal, Comandante Braga Oficial, que fala da diferença da .40 e do calibre 9mm. O calibre policial hoje foi estudado muito acentuadamente nos Estados Unidos, pelo FBI e outros órgãos, e se chegou à conclusão que o melhor calibre policial é o 9mm, por questão de impacto, de parada e etc. A .40 é boa? É boa também. A 380 é boa também. Cada uma tem a sua característica. Mas na escala, a melhor hoje, não sou eu que estou falando, é o FBI. É o 9mm, que provavelmente será autorizado para a guarda. Daí fica sendo uma decisão interna, comprar .40 ou 9mm. Tem muita diferença de preço de uma para outra? Não, hoje em dia não tem muito. A diferença do preço ela é irrisória, quase nada. Porque são dois calibres muito próximos na construção da arma em si. Mas no uso policial ele tem uma grande diferença do número de disparos, do impacto que você vai precisar fazer, do poder de parada. Então hoje o melhor calibre é o 9mm. Se eu pudesse decidir hoje, eu definiria pelo calibre 9mm para a Guarda Civil, que é o melhor. Isso não tem dúvida. Dá para pôr isso em lei? O vereador pode? Pode. Isso na verdade... Isso me interessa. Não, né? isso, na verdade, é um projeto que o vereador pode colocar. Não, o colete não é um projeto de uma vereadora? Foi. Que ficou obrigatório. Virou uma lei. Virou uma lei. Foi comprado, o vereador pode fazer um projeto de lei dizendo que o calibre do armamento que a guarda vai utilizar é o 9mm. Mas para isso, aí que está. Estou falando, não adianta dar o Boeing para quem está acostumado com teco-teco que vai cair. Para falar isso, o vereador que fizer, ele tem que ter conhecimento para poder defender a proposta dele, porque não é uma proposta fácil. Não é uma Estamos vendo lá no Rio, né? Exato, estamos vendo lá no Rio. É uma proposta técnica e ele tem que saber defender muito bem. Então falar que vai fazer um projeto 9mm, essa é a parte mais fácil. Agora, o mais difícil é o pós. É você defender tecnicamente, e daí a articulação e a coragem. Convencer os outros vereadores de que aquilo é bom para a guarda. Tem que disponibilizar Recurso, é uma série de medidas. E é isso que todos têm que ter. Por isso que o guarda tem que ver, aqui por esses debates que vocês estão promovendo, quem reúne as melhores condições para fazer essa defesa de vocês, e não só de vocês, da cidade de São Paulo, que vai ser a polícia do município que vai executar a política de segurança pública municipal. Bom, a outra pergunta que o Freire mandou aqui, que ele se empenhou, viu? Muito bom isso aí. Tem que mandar pergunta bem técnica também para todos os outros pré-candidatos, entendeu? De orçamento, números. Porque agora eu falei do orçamento, todo mundo vai pegar o orçamento, vai lá ver o número e tal. Mas é uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas o orçamento não é fácil, viu? E nisso eu entendo muito mais do que a arma. É difícil. Não é uma coisa fácil. Esse é um assunto que eu tenho um relativo domínio. Mas até para entender as perguntas aqui, teve alguns colegas que mandaram a pergunta assim. Essa pergunta é para os candidatos. Aí quem mandou a pergunta para os candidatos, eu vou fazer a pergunta para os candidatos. Teve colega que mandou a pergunta para este candidato. Essa aqui é desse. Aí se ele mandar de novo para o outro, eu vou fazer para o outro a pergunta.
mas o Freire mandou aqui, né? Então os outros candidatos que eu tenho certeza que vão assistir, né? Tenho dúvida. Vai ter audiência. Mas lembra do Boeing, não adianta dar o Boeing para quem dirige teco-teco que vai cair com o Boeing. A pergunta dele é sobre assédio moral e assédio sexual, né? Aí tá, considerando que o assédio causa perda de rendimento do servidor, quando não seu afastamento, ele escreveu transferência, mas são remoções desnecessárias, né? Seja de horário ou de unidade, onde quem em último aspecto perde é o munícipe, pois ocorre perda de qualidade na prestação de serviço ou na sua falta. Aí a pergunta para o candidato, como vereador, né? Qual a forma de evitar e punir as diversas formas de assédio cometido na instituição? Porque realmente isso é um problema sério que a gente tem, né? Assédio sexual é uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta, eu tenho dificuldade para entender isso, e a nossa corporação, proporcionalmente, é a corporação policial mais feminina do Brasil, né? A Guarda Civil Metropolitana é a corporação mais feminina do país, proporcionalmente. Tem 27% de mulheres, então precisa ter uma coisa. E a gente tem casos, né? Inclusive, enfim, saiu uma coisa inexplicável essa semana aí. Mas ele quer saber qual a sua opinião, né? Até como vereador, como é que pode atuar nisso para evitar, principalmente evitar, e quando acontecer, penalizar as diversas formas de assédio cometidas na instituição. Bom, o vereador, ele é um fiscal do executivo. Então ele tem competência legal para fiscalizar e intervir em qualquer tipo de assédio, seja ele moral ou sexual, ou qualquer outra coisa que acontecer dentro da Guarda Civil Metropolitana. Essa questão do assédio sexual e moral tem que ser feita em algumas fases. Tem a fase de legislação, tem que ser adequada à nossa realidade. Como você falou, corporação mais feminina, então tem que ter uma legislação específica. Hoje é julgado lá pela Procede os casos de assédio sexual. Então nós temos que... E uma outra coisa aqui que eu vou englobar nessa pergunta, Clóvis, e daí depois vão falar que quer, tá? Mas é o seguinte, nós temos, e como se eleito vereador, a corregedoria da Guarda Civil precisa ser modificada e adequada a 13.022, porque ela não está adequada. Primeiro, que a corregedoria hoje ela tem que pertencer à Guarda Civil e não à Secretaria. Está na lei federal, não estou inventando nada. Se não viram ainda, é porque não leram a lei. Então, tem que ser adequada. Porque daí, Clóvis, até você como sindicato, vai ter mais facilidade, e o vereador também, para cobrar o funcionamento disso daí, a execução dessas penalidades. Porque hoje, como fica dividido, uma parte é a guarda, uma parte é a corregedoria, vai para lá, para cá, dificulta também todo mundo no processo, que fica muito dividido, disperso. Então tem que ser adequada e tem que ser colocada na Guarda Civil, a corregedoria, está na lei 322. Tem lá o requisito também do corregedor, tem um mandato, está lá na lei, como é que tem que ser feito. Então tem que ser cobrado e readequado. E isso é uma proposta minha. Do comandante Braga. Tem um pouco de divergência nesse assunto aí. Podemos ter, mas está na lei. Está na lei lá, inclusive essa divergência que o Cláudio tem, e na verdade isso é o que eu estou falando. Existem cidades que ingressaram, o Ministério Público ingressou com ação e fez nomear o corregedor em cargo da Guarda Civil, não podendo ser em cargo de comissão. Transitado em julgado, já tem decisão judicial sobre esse assunto. Não estou inventando a roda. Já foi discutido no âmbito do judiciário e já foi dito, olha, o corregedor tem que ser da Guarda Civil. E está na lei. Bom. Só a questão do mandato, para não parecer do mandato, isso é indiscutível. Né? Isso a gente precisa avançar mesmo, e aí é mexida na legislação. Que, aliás, uma das coisas que a gente precisa mexer como um todo é no regulamento disciplinar. Ele não atende as demandas da instituição, a necessidade da cidade. O regulamento disciplinar eu já lutei contra ele quando foi criado, que ele é péssimo já na criação. Já foi ruim lá. Hoje, então, ele está pior ainda. Então precisa ser readequado. Agora precisamos ver que isso é uma questão
que parte do Executivo. O Legislativo pode discutir, mas é do Executivo essa competência. Então cabe a quem for vereador ir lá pedir para o prefeito mudar, porque ele está ultrapassado. Ele já foi feito fraco, ruim. Hoje está pior ainda. Então nós temos que, junto com o sindicato, agora com todo mundo, todas as entidades, fazer um novo regulamento que se adeque às datas, hoje, à modernidade. Não é aliada, protetora e amiga, moderna, preventiva e comunitária? Nosso regulamento é cartorial demais. Exatamente. É mais fácil penalizar alguém porque está com a cobertura torta do que alguém que cometeu um... Essa questão aí que eu falo é porque é o seguinte, tudo cai em comissão, ninguém tem compromisso com nada. Comete lá um erro num processo, vai embora e acabou. Quem fica com prejuízo é o guarda. Então isso tem que ser mudado. Isso muda no regulamento, isso muda adequando a 13022, entendeu? Tem que ser feito. Então, para atender essas duas respostas, é muito mais amplo, não é só esse item específico. Isso passa por uma reestruturação do regulamento, da corregedoria, vinculada à guarda e etc. Então, isso é bem amplo. E tem que tratar isso também de uma forma de conscientização do efetivo. Como que é? Treinando, informando como é que tem que ser, como é que é, para não ocorrer. Então são várias formas aí. Do armamento ainda que estava lá, só para me terminar aqui, eu peguei o documento. Sabe, agora. Só fazer o que eu acho legal, como a gente tem um controle de tempo aqui, a gente que está gravando aqui, eu acho muito legal ver o Zeca doido aqui, tentando fazer a gente ser mais rápido, então, toda vez é isso. Mas pode falar. Bom, do armamento é o seguinte, falamos lá da 9mm, foi uma pergunta aqui. E ninguém achava que ia conseguir trazer a Glock, que é uma arma que era proibida importação, para a Guarda Civil. Nós trouxemos 600, está aqui ó, o documento. Eu, Carlos Alexandre Braga, fui nomeado pelo prefeito João Dória na época para ser a pessoa técnica nesse assunto, que junto com a equipe que eu tinha lá no comando, fizemos e trouxemos de forma inédita 600 pistolas Glock para a Guarda Civil. A 9mm é bem mais fácil hoje, porque a legislação hoje suavizou, melhorou tudo, então dá para trazer também. Bom, para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta aqui de um diretor nosso, o Carlão, que é assim, qual o legado deixado do seu comando da GCM na questão gerencial e operacional? Bom, eu não sei se é legado, eu vou falar algumas coisas que eu acho que foram importantes para a tropa. O primeiro que está muito acima de ordem, de tudo, é o guarda ter orgulho que é guarda. Está motivado para ser guarda e para trabalhar como guarda. Esse é o primeiro. Como é que você faz isso? Você faz reconhecendo ele. Estou dando uma dica, hein? Reconhecendo ele de forma institucional. A guarda estava toda semana na mídia positiva no Brasil inteiro, como nunca esteve antes. E isso é um legado, porque o guarda aprendeu isso daí. E mesmo estando fora, eles vão querer fazer, porque isso é um reconhecimento. O reconhecimento pessoal também dos guardas que trabalham bem, também é necessário. E foi feito isso. Dito isso, a questão do orgulho, veja só, nós instituímos e não vou dizer que está perfeita, que não precisa mudar, melhorar, nada. Mas, vamos lá. Atividade física não tinha ordem nem estava regulada sobre o assunto. Conversando com vocês, fizemos uma regulamentação da atividade física, que ao longo do tempo tem que ser intensificado. Então a atividade física tem uma ordem. Foi instituída também pelo nosso comando e é um legado também para a guarda. Só que tem que ser cumprida, melhorada, aperfeiçoada. Também está aí para o guarda. Instituímos 8 horas de trabalho em um local que é a Cracolândia. Os grandes eventos, quer dizer, são várias coisas, não é uma só. Eu poderia falar aqui em forma material, ó, teve 600 pistolas Glock, equipamento de segurança, etc, várias coisas. Faltou muito, faltou. Na questão salarial também, nós conseguimos 20% no RTP e aumento do piso, que não é o ideal.
mas foi o que foi possível na época. E foi deixado. A partir do dia 1º tem mais 10% na RTP. E se todo mundo que é envolvido, todo mundo que é pré-candidato, todo mundo que passa em tudo conseguir 20%, já estaria muito melhor. Porque não é fácil, você sabe disso. É super difícil você conseguir um aumento, um reajuste, é muito difícil. Mas conseguiu 20%, vamos para mais 20%. Então conseguimos também. E no tempo que fiquei no comando. Infelizmente foi interrompido subitamente e talvez muitas coisas não se deram sequência. Mas eu acho que são essas coisas que nós conseguimos para o guarda. A valorização, o orgulho de ser guarda, porque o guarda tem que ter orgulho de ser guarda. E isso se dá muito com essas formas que eu estou falando aí. Por que foi interrompido subitamente? Isso eu vou falar futuramente, o porquê, e tenho documentação sobre isso para falar. Foi interrompido subitamente. Nós tínhamos um projeto de ações de curto, médio e longo prazo para a Guarda Civil. Tinha uma equipe e toda vez que isso é interrompido, prejudica a guarda. Então, eu vou falar futuramente, Cláudio, não tenho dúvida que futuramente eu vou falar. Nós tivemos 3 comandantes em 3 anos. Isso realmente não é isso bom. Não é bom para a Guarda Civil. Não é bom. Para a existência da guarda não é bom. Sem fazer nem juízo de valores. Sem juízo de valores. Mas não é bom, realmente. Bom, estamos caminhando para o encerramento aqui. Eu queria agradecer por ter vindo. Ser o primeiro é sempre mais surpreso. Lógico que os que virão na próxima semana já sabem um pouco a dinâmica de VG como é, mas seguramente cada um vai ter, tem a sua história e é em cima da história de cada um que a gente vai fazer o programa para que as pessoas tenham que se expor realmente, para que os colegas possam fazer as suas escolhas. Então, lembrar os colegas, antes das suas considerações finais, que na próxima semana o nosso entrevistado vai ser o inspetor Pascoal, que também é pré-candidato, e você pode mandar a sua pergunta para o nosso e-mail, que é o organizacal, organização, @sindiguardas, com D mudo, _SP, não é underline, é _sp.org.br. É só copiar, está aqui, igual está aqui. Manda seu e-mail com a sua pergunta da próxima semana para o inspetor Pascoal, que nós vamos, assim como a gente fez as perguntas que mandaram para cá, a gente fez para o inspetor Braga, nós vamos fazer para o inspetor Pascoal, que é o próximo. Na outra semana será o inspetor Amauri, que aliás é uma coincidência, todo mundo, os candidatos têm inspetores, É o inspetor Amauri, e depois é o inspetor Flávio, que também é pré-candidato, já se colocou aqui à disposição, para poder vir ser entrevistado. Mas mande as perguntas para a próxima semana para o inspetor Pascoal, que já está confirmada a participação dele. E agora, para a gente encerrar, possa fazer as só antes, para eu não esquecer, para poder falar tranquilo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar ao máximo possível de pessoas, porque a gente entende que o processo eleitoral vai ser um processo importante para a gente. Nós sentimos muito essa falta de ter um representante no parlamento com quem a gente possa dialogar, divergir, enfim, mas ter alguém que possa abrir portas que às vezes é difícil de abrir quando a gente não tem alguém que usa o mesmo uniforme que a gente. Então a gente entende que é importante eleger um vereador, e aí você compartilhar esse vídeo. Ele está mais longo, mas tenha paciência, você ter paciência, na verdade, assistiu até o final, de pedir para os colegas também assistirem. Clica no sininho, se inscreva aí no canal. E agora, para a gente encerrar, vou pedir para fazer as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer primeiro a Deus que está aqui. E Ele, na verdade, nós só estamos aqui por causa dele. Agradecer vocês aí pela oportunidade e dizer que, na verdade, todo mundo quer ser o último a vir aqui. Eu sou desbravador. Então, eu vim primeiro, mesmo sendo o mais antigo de todos esses pré-candidatos. E por quê, Cláudio? Porque todos podem vir, e agora todas as propostas que eu fiz aqui estão registradas aqui com vocês. Então, quem quiser fazer a mesma proposta, vai ter que modificar ela. Ou então criar uma nova, porque se cada um criar várias propostas, é muito bom para a Guarda Civil. Cada candidato tem que criar suas propostas.
E eu falei aqui, na verdade, de poucas propostas que eu tenho, só as que foram perguntadas, eu tenho outras, mas a minha pré-candidatura, eventual candidatura, ela tem 3 pilares para a Guarda Civil e um para a sociedade. Para a sociedade, é o que eu falei, é a criação da política pública de segurança. Para a Guarda Civil, para o guarda que está nos ouvindo aí, tem 3 pilares. Todo mundo pode copiar, viu? Agora, vamos ver executar. Que é a reestruturação salarial completa da Guarda Civil. E aí são vários projetos, não é uma coisa só. São várias coisas, várias pessoas participantes. A valorização da GCM e o reconhecimento do efetivo. E o reaparelhamento da GCM por completo. Que eram ações que eu estava realizando dentro de um projeto como comandante. E é por isso que eu decidi, as pessoas me pediram, ser candidato a vereador. Que agora nós vamos realizar isso aqui no parlamento. Com força política, com apoio de todos, ajuda de todos e para todos. Então eu agradeço a todos. E qual que é a mensagem final que eu deixo? É aquela que é nossa. Esteja com quem sempre esteve com você. Muito obrigado para todos. E saudações em azul marinho, que é um cumprimento que eu tenho há 30 anos. Que todo mundo usa, já copiaram. Mas pode copiar porque é bom. Para as guardas, saudações em azul marinho. Obrigado pela participação. Obrigado pela paciência de ter assistido até o final. E na próxima semana a gente retorna com um outro entrevistado aqui para que você fique por dentro.